Francisco Cândido Xavier. Lázaro redivivo. Pelo Espírito Irmão X Lázaro redivivo. Conta-se que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou, certo dia, fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem, embora espécie de coração renovado, distante das trocas infindáveis do sacerdócio. Penetrando o átrio, porém, reconheceu a hostilidade geral. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: "É morto! É morto!" Voltou do túmulo, insultando a lei. Ambos os representantes do farisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados, onde se venerava o Santo dos Santos, num deslumbramento de ouro e prata, marfim e madeiras preciosas, tecidos raros e perfumes orientais, espalhando notícia. Lázaro de Betânia, o morto que regressara do coma, zombando da lei e dos profetas, trazia, ali, afrontosa presença aos pais de raça. Foi bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores, que oravam e sacrificavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Escribas acorrentam apressados, pronunciando longos e complicados discursos. Sacerdotes vieram, furiosos e rígidos, lançando maldições, e aprendizes dos mistérios, com zelo vestalino, chegaram, de punhos cerrados, expulsando o irrelevante. Fora! Fora! Vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Lázaro contemplaria o quadro, surpreendido. Observava amigos da infância vociferando anátemas, escribas que ele admirava, com sincero apreço, vomitando palavras injuriosas. Os companheiros irados passaram da palavra à ação. Saraivadas de pedras começaram a cair em derredor do redivivo, e, não contente com isso, o arguto Absalão, velha raposa da casuística, segurou pele e túnica, propondo-se encaminhá-lo aos juízes do Sinédrio para sentença condenatória, depois de inquérito fulminante. O irmão de Marta e Maria, contudo, fixou nos circunstantes olhar firme e lúcido e bradou sem ódio: "Fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele que me deu a vida, tem suficiente poder para dar-vos a morte." Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta e tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, sentiu-se reconfortado, feliz. No recinto singelo, de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias do Indostão, nem vasos do Egito, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia, mas ali palpitava, sem as dúvidas da ciência e sem os convencionalismos da seita, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus, Cristo, que renovaria o mundo inteiro, desde a teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. Pedro Leopoldo, 22 de dezembro de 1945. Irmão X. 01. Ante o amigo sublime da cruz. Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz onde expiraste entre ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que mereço. De te anunciou o profeta que te levantarias, junto do povo de Deus, como arbusto verde em solo árido, que não permanecerias, entre nós, como os príncipes acastelados na glória humana, e sim como homem de dor, experimentado nos trabalhos e sofrimentos, que passarias na terra, ocultando tua grandeza aos nossos olhos, à maneira de leproso humilhado e desprezível, mas que, nas tuas chagas e nas tuas pisaduras, sararíamos as nossas iniquidades, redimindo nossos crimes, que poderias revelar ao mundo a divindade de tua ascendência, demonstrando teu infinito poder e que, no entanto, preferirias a suprema renúncia, caminhando como a ovelha muda para o matadouro, e que, embora assinalado como escolhido celeste, serias sepultado como ladrão comum. Acrescentou Isaías, porém, que, depois de teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam os teus continuadores, na abnegação santificante. E as tuas lágrimas, Senhor, orvalharam o deserto de nossos corações e as abençoadas sementes de teus ensinamentos vivos germinaram no solo ingrato do mundo.
Mais de 19 séculos passaram e tenho ainda a impressão de ouvir-te a voz compassiva, suplicando perdão para os algozes. Ah! Jesus, compadece-te de minhas franquezas e vem, ainda, balsamizar-me o coração ferido e desalentado. Ensina-me a despir a última roupagem de mundana esperança, dá-me forças para olvidar as últimas ilusões. Sem que merecesses, atravessaste o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Amigos sublime, que subiste o monte da crucificação, redimindo a alma do mundo, ensinando-nos, do cume, a estrada de teu reino, auxilia-me a descer para o vale fundo do anonimato, a fim de que eu veja as minhas próprias necessidades, na solidão dos pensamentos humildes. Mestre, que representa minha dor, diante da tua. Quem sou eu, mísero pecador, e quem és tu, mensageiro da luz eterna? De quantas chagas necessita o meu frágil coração para expungir os cancros seculares do egoísmo, e de quantos açoites precisarei para exterminar o orgulho impenitente? Abre-me a porta de tuas consolações deteve, para que me renove a luz de tua bênção. Não te peço, Senhor, como o rico da parábola, a permissão de voltar ao mundo, a fim de anunciar aos que ainda amam a grandeza de teu poder, entretanto, rogo teu auxílio, para que me não falte visão no caminho redentor. Não posso precipitar-me no abismo que separa a minha fragilidade da tua magnificência, todavia, posso atravessá-lo, passo a passo, como peregrino de tua misericórdia. Coração oprimido e cansado pelas sombras de minha própria alma, dá que me desfaça, sem custo, dos derradeiros enganos, antes de seguir mais firmemente a teu encontro. Despojado de meus transitórios tesouros, mãos limpas das joias que me fugiram dos dedos trêmulos, concede-me o bordão dos caminheiros, aparentemente sem rumo por se destinarem aos países ignorados do céu. Rendo-me, agora, sem condições, ao teu amor infinito, confio-te minhas ansiedades supremas e meus sonhos mais ternos de lutador, e já que é necessário abandonar o meu velho cântaro de fantasias, troca-me a túnica das últimas vaidades literárias pelo burel humilde do viajor, interessado em atingir o berço distante, embora os atalhos difíceis e pedregosos. Enche a solidão de meu espírito com a tua luz, como encheste de perdão, um dia, à noite de nossa ignorância. Desvenda-me a tua vontade soberana, para que eu me retive, sem esforço, das grades infelizes do capricho terrestre. Ainda que eu não possa divisar todos os escaninhos da nova senda, dá-me tua claridade misericordiosa, para que meus olhos imperfeitos não andem apagados. Mestre, atende ao peregrino solitário que te fala, ao pé da cruz, com a dor sem revolta e com a amargura sem desesperação. Amigo sublime, tu, que preferiste o madeiro do sacrifício, entre o mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai, orienta-me na jornada nova. Se é possível, retira da cruz a destra generosa, que cravamos no lenho duro da ingratidão com as nossas maldades milenárias, e abençoa-me para o longo roteiro a percorrer. Tenho a alma sombria e enregelado o corarão. E enquanto passam, inquietas, as multidões ociosas do mundo, no turbilhão de poeira venerada, fala-me, Senhor, como falavas aos paralíticos e cegos de teu caminho. Levanta-te e vá em paz. A tua fé te salvou. 02. A escrava do Senhor. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino. Não recebera a notificação dos anjos, quanto à sua condição celeste. Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia as suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves, para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação, desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E,
Acaso, não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e tentou penetrar o cárcere, todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava, súplice, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu, em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei. Não espalhava sublimes consolações. Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do Tetrarca. Oh! Infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava, nas mãos, uma cana suja à maneira de cetro e, como se isso não bastasse, fora também coroado de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho escolhido para a salvação? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante, que lhe anunciara o nascimento, ainda resplandecia no alto. A multidão estacou, de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher este Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai a um malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e, obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguir Isaque inocente, dilacerado de dor atendendo à recomendação de Jeová, mas, eis que no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro, entre ladrões. Oh! A terrível angústia daquela hora. Por que não ouvir o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a benção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho, recomendando-o aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo, antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do espírito. Sim. Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos,
mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atenderá-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que, Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. 03, Carta aberta. Meu amigo, soube que vocês esperaram, em Sebastianópolis, um escritor já morto, com grande estardalhaço jornalístico. A maneira do viajante que volta de longe, estranho na própria terra e irreconhecível aos seus, deveria ele descer de algum ônibus invisível e aparecer como fantasma autêntico, relacionando novidades e anedotas do país das sombras. Segundo a tradição venerável do Evangelho, Jesus apareceu numa sala de portas cerradas, em Jerusalém, depois da ressurreição, mas somente aos discípulos amados, à luz da confiança na intimidade do coração, contando-se, ainda, que um deles, transformando-se, de chofre, investigador renitente, avançou para o Mestre, apalpando-lhe as chagas ainda vivas, como se o Cristo só pudesse ser identificado pelas feridas da cruz. O escritor que vocês aguardavam, porém, era chamado a testemunho maior. Exigiam que ele retomasse os ossos carcomidos no apartamento de subsolo, onde seu corpo descansa, e viesse para a via pública discutir com os sacerdotes, confundir os médicos, esclarecer tabeliães e serventuários da justiça e mostrar, não somente as úlceras exclusivamente a um amigo, mas todas as suas vísceras à curiosidade popular. Francamente, a expectação de vocês estarrecia qualquer, embora compreenda com que naturalidade os vivos provocam os mortos, dentro do véu da carne, velho manto das ilusões. Vocês, aí no mundo, enviam tantos amigos para o céu e tantos inimigos para o inferno, tentando subverter a justiça divina, que não era demais requisitar a presença de um comentarista morto, recorrendo à justiça humana. E, observando os apuros do escritor desencarnado, recordei o artigo 20º das famosas Instruções de Torquemada, segundo Lorente, que, por espírito de caridade na salvação dos hereges, recomendava aos inquisidores a exumação dos cadáveres dos escrevinhadores impenitentes, para responderem aos processos de lesa-fé, embora os réus só pudessem comparecer em atitude pouco higiênica, em virtude dos vermes que se lhes apossavam dos ossos. Felizmente, porém, para a tranquilidade de todos nós, que já atravessamos as águas turvas do Aqueronte para a honra da civilização, Tomás de Torquemada também já restituiu os despojos ao campo de cinzas, há 447 anos. Não obstante esta certeza confortadora, impressionava-me o volume de opiniões desconcertantes e das acusações lançadas a esmo. Reclamavam vocês a presença do morto, com todos os pormenores anatômicos e características psicológicas e, para tanto, pediam o apoio da organização judiciária, apesar da dificuldade para encontrar um meirinho habilitado a entregar mandados no outro mundo. Muitos afirmavam que a providência estabeleceria a vitória definitiva da verdade, como se a ressurreição do Cristo não tivesse felicitado o espírito humano há quase 20 séculos. Outros queriam ver para crer, convencidos de que a fé representa a construção fenomênica, sem lasca no raciocínio e no coração. Não faltaram os que lambiam os beiços, esperando a surpresa final, transformando o respeitável estudo das questões do destino e do ser em ruidosa luta de boxe, com o menosprezo de todos os patrimônios espirituais que a civilização ajuntou, devagarinho, vertendo sangue e lágrimas nos conflitos evolutivos. Dissuadam-se, porém, se é que ainda conservam injustificável expectativa quanto aos demais. Os mortos têm voltado em todos os tempos para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade, mas os homens de má vontade estão cegos e é impossível curar a cegueira voluntária, não obstante nossa dedicação afetuosa aos companheiros de luta. Ainda mesmo que os desencarnados surgissem de inopino aos olhos das criaturas humanas, em vista do entendimento rudimentar em que se encontram, recorreriam sem demora às teorias de negação, criando recursos para novos ensaios de dúvida palavrosa e brilhante. Os fenômenos não saciam a sede espiritual e a sensação não substitui o trabalho necessário ao desenvolvimento. Convençam-se de que nenhum de nós confundirá as leis eternas. Nem a exigência de vocês e nem a nossa afetividade poderão perturbar a ordem estabelecida.
Todas as realizações legítimas pedem preparo e serviço, e você já pensou nas graves consequências do fato que pleiteavam, apaixonadamente? Que seria dos vivos, atolados até o pescoço nos interesses mesquinhos do imediatismo terrestre, se os mortos andassem agora materializados, publicamente, exigindo-lhes a renovação instantânea que só o trabalho, o tempo e a experiência podem fornecer? Desiluda-se, meu caro. Imensurável é a compaixão do Senhor que jamais nos fulminará a pequenez de vermes com a revelação inopinada e integral de sua grandeza. Além disso, vocês todos virão para cá. Ninguém faltará na passagem silenciosa que alguns companheiros alegres costumam apelidar pitorescamente de Defuntolândia. Sem exceção de um só, lançar-se-ão as águas pesadas do velho rio da morte. Não importa a identificação dos necrotérios onde vocês deixarão as vísceras cansadas. Conforta-nos, sobretudo, a certeza de que nos reuniremos uns aos outros, a fim de crescermos em sabedoria e compreensão. Entretanto, recordando as antigas ilusões que também me dominaram, quando perambulei no vale de sombras da carne, e notando a desvairada paixão com que se reclamava a presença do morto, ouso terminar esta carta com uma interrogação. Teriam vocês, de fato, bastante desassombro e serenidade para ver tranquilamente o fantasma e ouvir as revelações da morte? 04. Aos médiuns. Desde o momento em que as irmãs Fox e Desville começaram a suportar a ironia suspeita do próximo, por haverem estabelecido uma nova modalidade de comunicação com o além, vocês todos, meus amigos, foram assinalados pelo mesmo destino. Para os cristãos dos tempos apostólicos, não chegavam as cordas e as cruzes. Para vocês, é preciso inventar novo gênero de sarcasmo e zombaria. Não basta o ridículo, faz-se necessária a perseguição. Os soldados, no campo de batalha, mormente os que suportam a metralha da frente, adquirem vantagens perante as forças políticas que representam e, se feridos ou mutilados, recebem especial consideração. Vocês, todavia, combatentes pela vitória da espiritualidade, não gozarão semelhantes prerrogativas no mundo, porque a tarefa representativa de que são portadores obedece a títulos que vêm de mais alto. Os sacerdotes das várias confissões religiosas da terra, diplomados na cultura do século, desfrutarão garantias sociais respeitáveis, em seu ministério de orientação das almas, ligados aos interesses temporais das facções a que servem, mas vocês lutarão nas vanguardas de trabalho pela restauração da fé viva e não terão horas de lazer, nem privilégios estabelecidos em atividade permanente para reduzir a invasão das sombras. Chorarão, em silêncio, porque, como poucos, vocês conhecem as dores indizíveis e irremediáveis que não podem ser narradas pela boca para serem extintas no coração. Servirão sem tréguas, observados atentamente pela crueldade dos inimigos e ameaçados pela imprudência de muitos amigos, que não sabem onde situar o entusiasmo e o retraimento. Porque os olhos de vocês divisam outros domínios vibratórios e os ouvidos registram sons que a maioria dos mortais não percebe, a calúnia lhes rondará a porta do lar, o ridículo seguir-lhes ao nome. Por um amigo sincero, terão 1000 adversários gratuitos, e se caírem exânimes no combate silencioso, devido às deficiências e limitações corporais, muitos daqueles que lhes sorriam ontem perguntarão, maliciosos, se vocês atraiçoaram o mandado recebido. Muitas vezes, se o sono e as exigências do organismo dilatarem a pausa de repouso, indispensável ao mecanismo das células físicas, serão acusados de maus irmãos. Por isso, muitos de vocês se retraem ao santuário doméstico, onde as glórias da confiança e do amor são lauréis imperecíveis da alma. Entretanto, sempre chegará o dia de enfrentar a longa e espessa floresta humana, onde os encanados, em maioria, se batem como javalis ferozes, uns com os outros. Não duvidem. As horas difíceis soarão sempre e é necessário armar o coração para os grandes testemunhos. Consolem-se na certeza de que não sofrem inutilmente. Tempo virá em que os homens compreenderão que a mediunidade não está circunscrita a determinados seres. Todas as criaturas são instrumentos do bem ou do mal, médiuns do plano superior ou inferior, no campo infinito da vida. Ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza. E todos os que marcharam na vanguarda da verdade e da luz sofreram o assédio da mentira e da treva, não obstante a sua condição de instrumentos da providência divina para o aperfeiçoamento e felicidade do mundo. Localiza-os a história, em todos os tempos. Giordano Bruno foi queimado por ensinar as leis da natureza.
Galileu morreu cego, depois de sofrer, já septuagenário, escandalosas acusações por divulgar alguns detalhes das maravilhas celestes. João Hus, o precursor da Reforma, experimentou a fogueira. Gutenberg foi processado, entre dissabores e vicissitudes, terminando a existência, em extremo infortúnio, na companhia de um clérigo que o recolheu caritativamente. Pestalozzi, a princípio, era considerado mau aluno. Edison suportou o sarcasmo de técnicos e acadêmicos dos últimos tempos. Pasteur, em certa ocasião, na cadeira de Química do Instituto de Dijon, foi tido por medíocre. Para que intensificar as citações. Quase todos os que pugnaram com Jesus pelo mundo melhor, nos primeiros séculos do cristianismo, receberam bofetadas e açoites, devassas e confiscações, pedradas de ingratos e insultos de ignorantes, servindo de pasto a feras, gemendo nos cárceres ou atados em postes de martírio. E como sua objetiva do tempo consegue fixar as verdadeiras imagens do bem, as gerações posteriores exaltaram-lhes os sacrifícios, aureolando-lhes o nome de glória universal. Trabalhem e sofram, pois, amando a tarefa ao que se consagraram, não só pelo resgate do passado, senão também pela sublime alegria de iluminação do presente. Lutem e esperem. Não somente vocês, mas todos os homens devotados ao trabalho construtivo e redentor do mundo, estejam na pobreza ou na prosperidade, nas artes ou nas ciências, nas letras dos livros ou nas leiras dos campos, são missionários da elevação da terra, não a serviço das dominações efêmeras do planeta, mas em valiosa cooperação com aquele rei coroado de espinhos. 05. Doce nome. Não obstante a defecção de Caim e o abandono de José, filho de Jacob, o nome de irmão é talvez um dos títulos mais doces que existem no mundo. O verdadeiro amor fraternal não pede compensações, não experimenta ciúme, não é exclusivista. Reclama somente a felicidade do objeto amado, com a qual se contenta. Jesus chamava irmãos a todos os seguidores de seu ideal divino e seus legítimos continuadores viviam em comunidade fraternal. Os cristãos martirizados nos circos penetravam na arena abraçados e felizes. Damas do patriciado davam as mãos a escravas misérrimas, unidas para o sacrifício. Não se conheciam antes. As filhas dos romanos aristocráticos haviam nascido no berço da dominação, enquanto as servas dos nobres haviam chegado ao mundo à sombra do cativeiro. Enfrentavam, porém, as feras sacrílegas, de mãos entrelaçadas, porque o evangelho do reino celeste lhes revelara o doce mistério da sublime fraternidade. Eram irmãs, diante do Eterno, era tudo o que podiam saber no supremo holocausto a Jesus Cristo, por quem vertiam o sangue generoso e renovador. Francisco de Assis, abnegado companheiro dos homens e da natureza, sentia-se irmão do lobo de Gúbio, ao qual dirigia a palavra em nome de Deus. Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, escrevendo aos hebreus, que representavam o povo escolhido, recomenda-lhes, no versículo 1 do capítulo 13, a conservação do amor fraternal. Paulo tinha razões sérias para emitir o conselho porque, se não podemos opinar sobre o amor angélico, inacessível ainda ao nosso entendimento, podemos algo dizer sobre os afetos humanos. E nas atividades além do túmulo, a legítima ligação fraternal, sublime e constante, elevada e sincera, é talvez a única que jamais surpreende ou desconcerta. Constituindo reais exceções os enlaces das almas em união imperecível, na face do planeta, em regra geral os cônjuges, depois da morte, descobrem, por fim, que consumiram imensas quantidades de combustível das paixões para aprenderem a ser bons irmãos um do outro. Filhos e pais, nas mesmas circunstâncias, adquirem expressivos ensinamentos, em virtude dos imperativos da reencarnação. Muitas vezes, a consanguinidade constitui o cadinho purificador. O devotamento fraterno, porém, alcança culminâncias divinas. A realidade não lhe embacia o clarão, nem a morte lhe desfigura a beleza. Continua sempre, como as árvores generosas que dilatam as raízes, cobrindo-se de flores e de frutos. O irmão não conhece os dramas passionais dos desejos desatendidos, não exige considerações exteriores, não solicita senão a aventura dos que lhe gozam o carinho e a dedicação. Por isso mesmo, embora estejamos muito distantes da plena execução da regra áurea, a humanidade não será integralmente feliz, enquanto o amor fraternal não estabelecer o seu império no mundo. Semelhantes considerações vieram-me ao raciocínio,
ao receber a visita de uma senhora recentemente desencarnada. A pobre criatura, ainda estremunhada, ao acordar de longo pesadelo terrestre, perguntou-me por certo escritor que já se livrou do corpo enfermo há alguns anos. Ante minha surpresa, explicava-se, atenciosa. Trata-se de um homem de letras que escreveu na mocidade algumas páginas cômicas do anedotário fercianino, tornando-se na idade madura um grande amigo dos que sofriam, pela sua nova compreensão. Já sei, disse-lhe sorrindo o traço. A princípio ele molhava a pena no vermelhão com que se pintam os palhaços inteligentes para atender às exigências do público. Em seguida ensopou-a no vasto tinteiro das lágrimas. Começou bebendo o vinho adocicando da fantasia para vomitar, mais tarde, o vinagre amargoso do desengano. Isso mesmo, respondeu curiosa. Eu acrescentou. Esse homem morreu e continuou escrevendo. Ninguém o via, nem o ouvia. Entretanto, à maneira do viajante que manda notícias de longe, prosseguiu, animando os companheiros de luta, falando-lhes do estranho e belo país a que fora recolhida sua alma, sendo reconhecido por todos nós, através de seu pensamento mais vivo que nunca. Ser-me-á tão difícil encontrá-la. Observando meu silêncio, pronunciou um nome que me era familiar. Interrompia, porém, espantado, acentuando. Ouça, minha amiga. Chame-o pelo doce nome. Doce nome? Sim, chame o irmão e talvez compareça ao seu encontro. E porque a interlocutora revelasse profundo assombro no olhar, esclareci, bem-humorado. Conheço a pessoa que procura, e devo-lhe, boa irmã, explicações. Como a senhora sabe, o nome é uma túnica com que nos diferenciamos uns dos outros. Ora, na terra, o único manto que valia a pena ser disputado era, efetivamente, o do Cristo, sobre o qual os soldados lançaram a sorte. Como não ignora, alguns amigos do companheiro a que se refere, exigiram-lhe, por entusiástico amor, a túnica, depois do transe definitivo do corpo, e ele, receoso de uma consagração que não merecia, pediu a Deus um traje novo e atirou seu antigo manto no vale sombrio do esquecimento e da morte. 06. Quem avisa? Conta-se que um cômico célebre, em pleno espetáculo, recebeu, no entreato, um telegrama triste, anunciando-lhe a morte do pai. Desatando as lágrimas, voltou à ribalta, em suprema consternação, comunicando à plateia, meus senhores, acabo de ser informado de que meu pai morreu. Ao invés, porém, da compunção dos ouvintes, recebeu estonteantes aplausos. O público ria gostosamente, acreditando na continuação da peça, embora o patético a caracterizar-se no rosto angustiado do artista. Naquele instante, seu coração era uma fonte de lágrimas, sustentando um rio de gargalhadas. Onde a culpa do infeliz? Há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar para que os outros desenvolvam a faculdade de rir. A propósito, conheço um homem que viveu alguns anos no mundo escrevendo anedotário venenoso, que muitos leitores consumiam, ávidos, no silêncio de salas desertas. Cavalheiros respeitáveis e senhoras bem postas, jovens de ambos os sexos, recolhiam-se, de quando em quando, em obscuros recantos da casa, cultivando a perfídia sorridente e ironia maliciosa. Liam com interesse, lembravam pessoas de suas relações, emoldurando-as nos quadros que a leitura lhes sugeria e, não raro, cerravam a porta, a fim de viverem, mais intensamente, as impressões recolhidas. O pobre autor desempenhava atribuições de escriba popular. Nas ruas, nos cafés, nas bancas de jornais, nas rodas de amigos, surpreendia todas as notas picantes, aproveitando-as em molho de escândalo na frigideira da gramática para o consumo geral. Os fregueses eram numerosos e, por isso, não era pequeno o trabalho das linotipos. O comentarista alegre, contudo, se fazia rir como tribulete, o palhaço, a fim de ganhar a vida. No fundo de si mesmo desejava ser como Epaminondas, o tebano ilustre, que morreu amando as realizações honestas. E mais tarde, ao apagar das luzes, ele, que vendia risos, passou a exportar sofrimentos. Com a renovação espiritual, modificou-se-lhe a clientela. Suas páginas não mais figuravam entre as leituras secretas guardadas às 7 chaves. Eram, agora, folhas pálidas de filosofia da desilusão, da sombra, do destino e da dor. Encontrou, nessa fase, amizades mais sólidas. Junto daqueles que colhem as rosas da existência humana, inumeráveis são as fileiras dos que trabalham entre os espinhos e,
Se alguns espíritos jovens estão bailando despreocupados, no festim da vida carnal, são incontáveis os corações amadurecidos que velam, súplices, nas trevas da noite. Em vista disso, talvez, encontrou ele simpatias novas, mais claras e mais sinceras. Mergulhado neste campo de vibrações diferentes, transferiu-se para o castelo da morte, onde, surpreendido, encontrou as profundas e maravilhosas revelações da vida. Renovado, feliz, prosseguiu escrevendo para os companheiros de luta, reavivando-lhes a esperança no naufrágio das ilusões. Como marinheiro experiente, sentindo a inesperada segurança da praia, atirava salva-vidas aos irmãos de sonho, que se debatiam à distância, na fúria das águas móveis e traiçoeiras. Mantinha-se nesse labor, quando os admiradores de sua primeira fase de serviço, velhos cultivadores da malícia humana, gritaram do alto de sua superioridade. L. Impossível. Como falar do céu, quem se agarrava freneticamente à terra? E mentira. Ele não tinha fé. Como é isso? A subversão na ordem espiritual. A pregação do bem estará confiada aos impenitentes da vida humana. O pobre comentarista desencanado começou a receber acusações e pedradas. Alguns adversários gratuitos, se pudessem, levantá-lo-iam do túmulo, para afrontá-lo a pancadas. Surgiram discussões, perseguições, atritos. Impressionado e comovido com as torturas de que o amigo era vítima, procurei-o, em pessoa, não só para confortá-la, mas também para recolher-lhe as íntimas impressões. Não fui encontrá-la, porém, descabelado, a gritar, como personagem de ópera, em desespero. Revelava-se calmo, sereno, seguro de si mesmo, e, cheio de compreensão pelas fraquezas do próximo, terminou a palestra, esclarecendo com um sorriso. Não, meu amigo, não estou desalentado. Se estivesse por lá, no turbilhão, talvez fizesse pior. Se ainda me demorasse na carne e soubesse que um homem, como eu, andava escrevendo sobre a iluminação eterna da alma, depois da morte do corpo, admitiria tudo, menos a realidade. Muitos me acusam, gratuitamente, classificando-me de escritor venenoso, mas... que fazer? Fez longa pausa, mostrou maior lucidez no olhar compreensivo e concluiu. Não me preocupo, agora, por mim, que tenho a felicidade de resgatar o passado. Como é natural, todavia, preocupo-me pelos meus antigos clientes, porque se me conhecem tão bem, dão testemunho de que me leram com atenção. Leram e gostaram. E se eu, presentemente, trabalho para destruir a árvore que plantei, eles que se preparem diante do futuro, porquanto é provável que quase todos tenham de vomitar os frutos que ingeriram gostosamente. 07. Em ação de graças. Por que razão continuam os mortos a escrever para os vivos? Não sabem outra coisa. Com a difusão do espiritismo, recrudesceu a reação do comodismo. Algumas escolas religiosas, interessadas no deixa estar como está para ver como fica, ensinam que os mortos não voltam e, embora exaltem a divindade do espírito, apregoam que o homem é simplesmente pó e que em pó se tornará. Por isso, as criaturas mais generosas deitam algumas pitadinhas de poeira sobre os cadáveres dos amigos, quando a carne envolve a comunhão mais íntima com a natureza, e, se consagram verdadeira afeição ao morto, mandam repetir nos sepulcros o velho epitáfio, que a terra te seja leve. Os companheiros mais sérios, terminado o funeral, ainda leem algumas linhas do Eclesiastes, no capítulo em que o profeta alude às cinzas das vaidades humanas. Entretanto, mesmo esses, no dia seguinte, entram no gracioso cordão das anedotas biográficas do extinto. Há sempre alguma coisa engraçada a recordar. Quando voltam eventualmente à necrópole, pisam-lhe, indiferentes, os ossos encerrados na sepultura despercebida. Desconhecem o pensamento que Horácio enunciou em sua arte poética, há muitos séculos, estamos destinados a morrer, nós e tudo que é nosso. E, em razão disso, os homens de carne querem destruir, calmamente, as oportunidades edificares do dia. Aos defuntos, o repouso eterno. Para eles, a ronda alegre da vida. Enquanto se desdobra o complicado serviço das exéquias, há sempre mãos piedosas que fazem excelente refeição para quantos reverenciem os trespassados. É preciso consertar providências e inventariar os bens que ficaram. Se o morto deixa pecúlios substanciosos, a dor pesa mais fortemente nos olhos, mas, se o espólio é constituído por débitos comprovados,
O sofrimento pesa muito mais no coração, pelo agravo das responsabilidades. De qualquer modo, porém, que os falecidos se arranjem no país da sombra, porque os vivos são bons equilibristas no trapézio do grande circo da existência humana. A necessidade modifica as situações e a folhinha mostrará anotações diárias e sempre novas do tempo. Os mortos, contudo, que se faziam sentir, com raridade, desde a recuada época em que Saul lhes proibia as manifestações, para recorrer, ele mesmo, a vidente de Endor, a fim de ouvir os conselhos de Samuel, então asilado no outro mundo, começaram a invadir o planeta com as suas mensagens e sinais, desde o século XIX. Afinal de contas, que movimento era aquele? Perguntavam os mais tolerantes. Os mensageiros invisíveis, que iniciaram o empreendimento como telegrafistas do além, batendo nas paredes e nos móveis da residência modesta de obscuro vilarejo americano, rapidamente espalhavam manifestações pelas mais cultas capitais europeias. Os sépticos não conseguiam compreender. No século da locomotiva, do telefone, do rádio e da anestesia, tudo aquilo seria superstição. E começou a batalha gigantesca, entre as novas luzes e as velhas sombras, secularmente estabelecidas. Junto do trigo dos espiritistas sinceros, cresceu o joio dos espiritófobos intransigentes. No Brasil dos últimos tempos, acirrou-se o duelo das opiniões. Que motivo compele os mortos a se comunicarem com os vivos? Não teriam encontrado bastante sossego no outro mundo. São assim agradáveis as seduções do Vale das Sombras, a ponto de se desinteressarem das prometidas delícias do céu. O fogo cruzado da crítica estabelece a conceituação apressada. Os canhões da grande imprensa cestam contra doutrinadores e médiuns, que lhes suportam os disparos. E a tempestade, porém, que seleciona e purifica. E essa tormenta, em nossa terra, é provocada por homens curiosos e cultos, alegres e gozadores. Quase todos eles, no fundo, são como Alcibíades, o discípulo amado de Sócrates, que era naturalmente generoso, filho admirável da fortuna e da inteligência, mas que estimava o exibicionismo e chamava para si a atenção popular, a qualquer preço, ainda mesmo cortando a cauda do cão que merecia o louvor de Atenas. No que se refere às minhas atividades humildes de comentarista desencarnado, estou satisfeito com as irrequietas interrogações dos nossos patrícios, embora não possa, nem deva responder a elas. Narra-nos Lucas, no capítulo 17 de seu Evangelho, que 10 leprosos foram atendidos pelo Senhor, que lhes recomendou se mostrassem aos sacerdotes do templo. Cumpriram-lhe a ordem e foram curados. Um deles, samaritano desprezível, vendo-se reintegrado na saúde, regressou, encantado e feliz, aos pés do Cristo, rendendo graças. Também eu, curado da lepra da vaidade que me ensombrava a alma, pela compaixão do divino médico, torno ao serviço dele, para testemunhar reconhecimento. Dos outros leprosos que se limparam em minha companhia, não posso dar notícias. Sei apenas de mim que voltei, não a serviço dos homens, mas em tarefa gratulatória, revelando-me aos companheiros de luta, para que procurem o Senhor, não como doentes, e sim na qualidade de cooperadores fiéis. Diz, porém, a velha quadra que até nas flores se encontra a diferença da sorte. Assim será sempre, em todos os setores da natureza. As andorinhas, por exemplo, acompanham a primavera, voando no espaço amplo, mas os sapos cantam, alegres, quando há mais lodo nas águas barrentas do pântano. 08. Conquista e liberdade. Quase todas as criaturas guardam ociosamente as disposições da avareza. Seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade, a tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens. O tirano congrega fâmulos e turiferários, como os magnatas monopolizam os grandes negócios materiais. Os pregadores, quase sempre, estimam os ouvintes, não pela qualidade, mas pelo número. Os escritores, em geral, sentem-se desvanecidos com as gentilezas da multidão. Não importa se o simpatizante de suas obras é algum émulo de José do Telhado. Sabem apenas que a lista de seus leitores relaciona mais um. Madame de Stael reunia admiradores para sua inteligência. Ninon de Lenclos arrebanhava adoradores para sua beleza. Minúsculos sós revestidos de lama, quase todos os espíritos encarnados exigem satélites para sua órbita. Quanto maior a corte de pessoas, situações, problemas e coisas,
maior importância atribuem a si mesmos. No entanto, em vista da exatidão da contabilidade divina, os conquistadores humanos convertem-se, aos poucos, em escravos das próprias conquistas. Exigem as grandes naus para singrarem o mar da vida, mas Deus, à medida que lhes satisfaz os caprichos, decuplica-lhes as obrigações e tormentos. Alexandre Magno, rei da Macedônia, submeteu a Grécia, venceu Pérsia, conquistou o Egito, tomou Babilônia e morreu, atacado de febre maligna, aos 33 anos, dividindo-se-lhe o vasto império entre os generais de suas aventuras sangrentas. Napoleão Bonaparte, após distribuir coroas na Europa, improvisando príncipes e administradores, sob as volutas de incenso do poder, morre, melancolicamente, em Santa Helena, como fera acuada num cárcere defendido pela extensão do mar. Nem todos passam no mundo, agraciados pelo favor das armas, como Alexandre e Napoleão, todavia, copiando-lhes o impulso, quase todos os homens e mulheres da terra são teimosos conquistadores a se mergulharem, cada dia, nas pesadas e angustiosas preocupações por novos troféus. Reclamam incessantemente mais tesouros, garantias, facilidades, distrações e prazeres. As aquisições a que se agarram, porém, efetuam-se no campo da morte. Intensificam a satisfação egoística do corpo jovem, obtendo a velhice prematura. Amontoam dinheiro para serem escravos de sua defesa. Raríssimos espíritos encarnados se recordam da conquista de si mesmos, na posse gradual da virtude santificante e da sabedoria libertadora. E é por isso que, terminada a lição carnal, penetram no pórtico do túmulo, como grandes desesperados, lastimando a perda do instrumento físico. É necessário libertarmos-nos, para que compreendamos a liberdade. E, sem luz no coração, é impossível fugir ao jogo de sombra das conquistas exteriores. Não preconizamos a impassibilidade que alguns budistas aconselham, à distância dos ensinamentos reais do Gautama. Proclamamos a necessidade do trabalho das mãos com a iluminação do entendimento. A morte esperará todas as criaturas em seu campo de verdade. E ao influxo de sua luz, devemos restituir ao mundo todos os patrimônios exteriores que ajuntamos, em nossa mania de conquistar ao inverso, revelando o que amontoamos, dentro de nós, para a verdadeira vida. Terá bastante força a palavra dos mortos para despertar a consciência dos vivos? Não acredito. Mas se Jesus, que é o divino Senhor da humanidade, continua semeando a verdade e o bem, por que deixaríamos, nós outros, de semear? O mundo de carne é vasta esfera, cheia de berços luminosos, onde a vida é provável, e repleta de sepulturas sombrias, onde a morte é fatal. Bias, o sublime cidadão de Priene, viveu para a bondade e para a sabedoria, no serviço aos semelhantes. Filósofo eminente e sábio generoso, era o amigo de todas as classes, e nunca se escravizara às poças efêmeras, nem conspurcara a consciência ouvindo as sugestões do mal. Quando os soldados de Ciro ameaçavam a cidade com invasão e ruínas, seus compatriotas amealhavam, apressadamente, seus pequenos tesouros domésticos para a retirada. Homens e mulheres, velhos e crianças, atropelavam-se uns aos outros, tentando salvar, com êxito, as joias e haveres, os perfumes e tapetes custosos. Observando, porém, que o sábio se mantinha calmo e indiferente às inquietações da hora, interpelaram-no quanto à carga que deveria conduzir, mas, com espanto, ouviram-no informar: eu trago tudo comigo. Guardava o nobre cidadão seus patrimônios inalienáveis de bondade, retidão e inteligência. No supremo instante da morte, quando nos sitiam as armas invisíveis da realidade, aí daqueles que não puderem repetir a inesquecível informação do filósofo aos companheiros em desesperação. A ignorância estabelece o cativeiro, mas a sabedoria oferece a liberdade. Se as conquistas do homem restringem seu plano das aquisições externas, com o desconhecimento do caráter transitório da existência humana, chegado o momento decisivo vão tentar acarregar alfaias e adornos, vestuários e depósitos terrestres, porque, em verdade, não ficará pedra sobre pedra. 09, por amor a Deus. Diz antigo rifão que mortalha não tem bolso. A filosofia popular quer dizer que para os mortos terminaram todos os interesses. A maioria dos homens observa na morte o ponto final da vida. Nessa conceituação do transe derradeiro do corpo físico, os sentimentos mais belos que exornam a personalidade desaparecem com o cadáver, no banquete dos vermes. Comumente,
As criaturas temem a grande transformação. No leito dos moribundos, verificais o duelo cruel, em que a morte é sempre o adversário vitorioso. Não prevalecem aí os regulamentos alusivos à idade dos contendores, não prepondera o parecer dos médicos, nem o ritual dos sacerdotes. O inimigo invisível triunfa sempre, deixando às testemunhas amedrontadas os despojos do vencido, com passagem direta para o forno crematório ou para as estações subterrâneas, onde os ossos do morto repousarão, de acordo com as possibilidades financeiras da família. Há túmulos gloriosos, como os cenotáfios ilustres, e multiplicam-se, em toda parte, as sepulturas humildes, através das quais os filhos dos homens adubam incessantemente o solo, enriquecendo-o de humus fecundante. A alma do morto, porém, segue a sua trajetória. Impossível extinguir nela os sentimentos, as disposições interiores, as características, os afetos, que se espiritualizarão, vagarosamente, com o tempo e com auxílio do divino poder. E porque as afinidades psíquicas são fatais como as leis biológicas, os desencarnados frequentemente gastam anos a desatar os laços que os prendem ao mundo, quando é preciso, de fato, desfazê-los, consoante os imperativos da evolução espiritual. Muitos deles, dos que já atravessaram a corrente do Tige, desejariam a libertação imediata de todas as influências terrestres. Entretanto, a alma é a sede viva do sentimento e de modo algum poderiam trair o coração. Constrangidos a seguir os vivos pela amorosa atração que lhes vibra no ser, demoram algum tempo entre as sombras que se estendem do fundo vale da incerteza ao monte luminoso da decisão. Existiu um jovem irlandês, de nome Cornelius Magrath, que morreu aos 22 anos, com estatura de mais de 2,5 metros. Tendo despertado muito interesse da ciência pelo seu caso de gigantismo, pediu aos amigos e pagou para que seu corpo fosse atirado ao mar, quando a morte lhe arrebatasse a vida. Todavia, malgrado ao seu desejo, a medicina da Inglaterra adquiriu-lhe o esqueleto, que foi conservado atenciosamente na Associação dos Cirurgiões de Londres, com objetivo de estudo. Ocorre o mesmo com alguns mortos da terra, que suplicam e pagam para que sua alma seja atirada ao oceano do esquecimento, de modo a se subtraírem à curiosidade dos vivos, mas a redenção exige o contrário e o espírito semi-liberto permanece, por tempo indeterminado, na vizinhança dos homens, atendendo, muitas vezes, a imposições estranhas à sua própria vontade. No quadro de obrigações dessa natureza, temos um companheiro que recebeu a incumbência de demorar alguns anos entre as associações terrenas, para suportar as dolorosas trepanações dos que fazem a cirurgia dos estilos, com objetivo de esclarecimento geral. Sofria bastante, na submissão a esse processo de auxiliar a ciência, porque nem todos os cirurgiões o examinavam com a precisa asepsia espiritual, mas obedecia, satisfeito, consciente de cooperar na solução de grandes problemas do destino e da morte. No desenvolvimento de seus mistérios, todavia, foi assaltado pelo incoercível desejo de revelar-se aos amigos de outro tempo, encasulados na carne, e, para tanto, começou a escrever-lhes páginas sentidas de carinho e saudade, vazando-as com o sentimento de seu coração. Seus companheiros antigos, porém, não lhe compreenderam as novas disposições. Uniram-se aos intransigentes cirurgiões da literatura e exigiram que o desencarnado viesse atendê-los, tal qual vivera no mundo, cheio das enfermidades e idiosincrasias oriundas dos vários agentes físicos que lhe determinavam a organização psíquica defeituosa. Sensível e afetuoso, ele lhes entregou os pensamentos mais nobres, porém os amigos reclamaram-lhe as vísceras mais grosseiras, trouxe-lhes as ideias novas que lhe banhavam o íntimo, entretanto, requisitaram-lhe as velhas fórmulas que, noutra época, lhe encarceravam o ser, dedicou-lhes a expressão mais alta de sua vida espiritual, mas pediram-lhe a revelação da vida mais baixa, com a apresentação das próprias glândulas doentes que a terra guardou para a felicidade dele. Algo preocupado, procurou o esclarecimento dos orientadores do serviço. Expôs o seu caso, comentou suas mágoas e apresentou suas razões. Um deles, porém, o que chefiava o trabalho geral, pelo tesouro de amor e sabedoria que ajuntou no curso dos séculos, respondeu com serenidade: cale em seu coração, meu filho, as angústias do homem antigo. Volte ao seu campo de ação e satisfaça a própria consciência. Todo o particularismo é cárcere. Lembre-se de que as dádivas do Pai são comuns a todos nós, que as ideias não têm nome e de que o Espírito é universal. Nem mais uma palavra. O companheiro sorriu, trocou o manto roto,
calçou 2 sandálias novas, voltou ao serviço e, como aconteceu ao jovem irlandês que prosseguiu exibindo os ossos, por interesse da ciência, ele continuou a espalhar as sementes das ideias, por amor a Deus. 10. O diabo. Imaginem, dizia-nos um amigo, em agradável tertúlia, no plano espiritual, se alguns desencarnados, em desespero, aparecessem, de improviso, entre as criaturas humanas, reclamando supostos direitos deixados na terra, gritando os tormentos que lhes dilaceram a alma, vomitando impropérios e blasfêmias, não seriam considerados um bando de demônios irreconhecíveis, urrando de dor selvagem, humilhados e vencidos, tentando, debaúde, retomar as expressões físicas que ficaram nos cadáveres, seriam tomados por monstros infernais, repentinamente soltos na via pública. É verdade, considerou um companheiro, melancolicamente, ninguém no mundo teria dificuldades em identificá-los como os velhos demônios da antiguidade. Os infelizes desse jaez personificam perfeitamente, ante a observação popular, os Lucíferes, os Belcelins e os Astarotes de recuados tempos. Os fantoches da dor sempre surgem ao entendimento infantil como gênios do mal. Fez pequeno intervalo, sorriu e acentuou. Bastaria, porém, leve exame para que atingissem o conhecimento real, os diabos seriam, de fato, seres horrendos, mas não repugnantes, nem espantosos. Ouvindo-lhe as referências, lembrava a personagem satânica do livro de La Sage, a perturbar as casas madrilenhas, levantando-lhes os telhados, e, demonstrando que me percebia os pensamentos mais íntimos, outro amigo acrescentou. As lendas de Asmodeu e Mefistófeles, no fundo, não terão origem diferente. Certo, a visão mediúnica favoreceu, entre os homens, a notícia dos tipos deploráveis que hoje conhecemos e dos quais Dante, em outro tempo, recebeu leves informes que enfeixou em seu poema célebre, de acordo com as suas tendências, conceitos e predileções de homem. Nesse instante, companheiro, ancião de muitas jornadas terrestres, fixou em nós um olhar percussiente e calmo e, valendo-se, talvez, da pausa mais longa, observou sensatamente. Todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus e não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos sem número dos mundos inumeráveis palpita o amor, existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem, com muita oportunidade, aos mortos que se congregam em desespero, formando monstruosas paisagens, em que duendes, sem rumo, procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da terra. Se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. Escutávamos a palavra sábia em silêncio. E porque o intervalo se fizesse mais longo, o bondoso ancião, à maneira dos antigos filósofos gregos, rodeados de ouvintes atentos, continuou, com expressão significativa. Assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria, numa das cidades espirituais dos círculos de Marte, quando surpreendi uma lição interessante. Velho orientador de entidades inexperientes e juvenis comentava a existência dos inimigos da obra divina e explicava-se. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes. É o protótipo da ingratidão para Deus, respondeu o venerável instrutor. O diabo é do eterno filho que menospreza a celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhe felicita o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. Cego às belezas universais que o cercam, vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo, em seu plano interior. É alma repleta de atributos sublimes que permanece, entretanto, na obra do Pai, como gênio destruidor. É sábio de raciocínio, mas pérfido de sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal, todavia, seu coração é paralítico para o bem. Sua cabeça é fogo para a mentira, contudo, o seu peito é de gelo para a verdade.
Escarra nas mãos que o acariciam, está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação em geral, para que seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade, a luz